Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse desejo em cena improvisado, nesse desejo em cena em quarentena, em distância social. E a pedidos, vamos enfrentar no nosso desejo em cena o filme de Galder Gaztelu Urrutia, chamado O Poço, El Rollo em espanhol, The Platform em inglês. Hay tres clases de personas, los de arriba, los de abajo, los que caen. Filme aqui do 2020 e que é obviamente uma paráfrase, uma reescritura de um objeto icônico para a gente pensar a sociedade disciplinar aí na modernidade, que é o panóptico. Panóptico era uma prisão modelo proposta por um filósofo liberal inglês chamado Jeremy Bentham. O panóptico era composto por uma torre, né? No meio dessa torre havia uma torre de vigilância, de tal forma que os prisioneiros ficavam nessas andares, né, vigiados por uma posição central, um olhar central, que percebia suas movimentações a partir da sombra que os prisioneiros deixavam quando se movimentavam dentro da cela, né? O panóptico era uma prisão modelo, ela não foi pensada como um projeto de ficção científica. Ela era, de fato, uma prisão onde nada se perdia, em que nada se desperdiçava, em que tudo era aproveitado. Inclusive, o fato dos prisioneiros se acharem controlados e vigiados por um olhar que eles não percebiam, por um olhar que eventualmente podia não estar lá. Ou seja, o sistema funcionava perfeitamente apenas pela suposição da vigilância. No Poço a gente tem uma versão disso, que é justamente 333 andares de uma torre. Tá? No meio dessa torre a gente tem um buraco, exatamente como um panóptico, e por esse buraco passa um elevador, uma plataforma, né? E essa plataforma vai descendo, vai até o 33º andar e depois ela volta. Ocorre que em cada andar existem 2 prisioneiros, 2 camas, e que eles têm durante 2 minutos a possibilidade de comer as iguarias que são lançadas então desde cima nessa espécie de mesa móvel. Então o andar 1 pega as comidas que estão ali à disposição, as bebidas, o andar 2 também, o 3, o 4, mas à medida que o elevador vai descendo, a comida vai desaparecendo, vai se rarefazendo e ao final de uma determinada posição não há mais nada o que comer, né? Então sobra ali a fome. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo. El hambre desata la locura. Um detalhe, né? Isso poderia ser uma boa ilustração da má distribuição de recursos, de bens, de víveres e de riqueza que a gente tem hoje no mundo, né? Então alguns que estão ali 1% no topo da torre são servidos, né, e isso é mostrado no filme, por um conjunto de assim, chefes de iguarias, de doces, de tortas, né, enquanto que aqueles que estão embaixo simplesmente passam fome, né? Essa situação dramática que a partir dos estudos aí do Piketty, né, desse francês, do seu centro de estudos lá sobre a distribuição e a riqueza, ficou claro que esse percentual, 1%, dentro desse 1%, a gente tem então as 500 pessoas que juntas têm mais dinheiro do que todas as outras pessoas do mundo.
isto, quer dizer, é uma irracionalidade, isso assim, uma falta de tino elementar, né? Uma conta nos levaria a dizer assim, puxa, vamos distribuir uma parte que seja, e isso afetaria muito as nossas relações climáticas, econômicas, morais, sociais, né? Mas, de alguma forma, esses super, super, super ricos conseguem se desviar dos sistemas de tributação, dos sistemas de repartição, e continuam mandando no mundo, né? Então são poucas companhias que são donas de outras companhias e que replicam esse sistema de autoalimentação, né? Isso poderia ser uma alegoria do capitalismo contemporâneo, mas há um detalhe aí que joga contra, né? E esse detalhe é que de mês em mês os habitantes de um andar são permutados com os habitantes de outro andar qualquer. Então você pode estar no nível 1 um mês e no nível 300 no outro. Não há nenhuma ordem, não há nenhuma razão, não há nada que você possa fazer que mudará essa lei, vamos dizer assim, da aleatoriedade. Então, posto isso, né, quer dizer, como que a gente vai entender isso, essa aleatoriedade? Será que estamos falando aqui da ação da natureza? Será que estamos falando aqui do imponderável? É uma outra figura do irracional, né? Quer dizer, para você 10 laranjas, para você nenhuma, para você 6 laranjas, para você uma. E isso, vamos dizer assim, a gente tem que aceitar como uma ordem de tipo natural. Será que é essa a pretensão do autor, né? O filme, diz o diretor, né? Ele tenta abordar a seguinte moral: o que importa é o que cada um de nós faz com as cartas que nos são entregues, né? Me lembrei da definição que eu dou do que é um psicanalista, né? É aquele que ajuda os pacientes a entregarem as cartas que estão em pendência, que estão em souffrance, que estão em espera, né? Que ajuda que os pacientes escrevam as cartas que não foram escritas ainda, e que os pacientes cuidem daquelas que virão a ser escritas, né? Então, no fundo, o psicanalista é uma espécie de carteiro, né? Ele ajuda, né, as cartas, né, em francês, carta e ser, carta e significante, tem uma aproximação. Então, nesse caso, seria o seguinte: cada prisioneiro pode levar um objeto. Então um leva uma faca, o outro leva uma foto, e é um objeto que vai acompanhar ele durante esse percurso, sei lá, de 6 meses, 1 ano, onde está em pauta, né? A gente não sabe muito bem se é um benefício financeiro, ou se é algum título, se é algum certificado, mas o fato é que é uma prova que lembra um pouco assim os reality shows, em que cada um tem que se virar com aquilo que tem. O nosso herói, que é o Goren, ele fez uma escolha muito bonita. Ele escolheu levar um volume do Dom Quixote de La Mancha, esse cavaleiro, né? Ele até se parece um pouco assim com as representações que a gente tem desse herói do Cervantes, né? O cavaleiro andante, que é um louco que não sabe que o mundo mudou, que agora a gente está num mundo de representações, de farsas, e ele continua, porque ele leu demais livros de cavalaria, ele continua acreditando que ele é quem ele é, né? E daí então se desenrolam as aventuras do Dom Quixote. E o Goren, então, ele é posicionado como alguém que seria assim, um representante contemporâneo do Dom Quixote. Ou seja, alguém que acredita, de certa forma, num bom combate, numa determinada batalha transformativa, só que, assim, despreza as dificuldades, ou pelo menos não mede direito as implicações do que de fato está em jogo. O filme evolui para um final, né, que é uma missão que ele e um amigo decidem fazer, que é levar
uma iguaria, que é uma panacota, até o último andar, e de lá voltar com o elevador até em cima para mostrar que era possível agir de outra maneira, né? Então, aí tem uma prova ética em jogo. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Porque a gente não consegue entender direito por quê, mas quando o elevador vai passando, as pessoas comem, mas elas não podem reter o alimento, e elas assim cospem, elas urinam no alimento, elas desperdiçam o alimento, né? Sem nenhuma consideração nessa ideia. Se cada um pegasse só um pouquinho, talvez desse para todo mundo. Ou ainda assim não daria para todo mundo, mas daria para mais pessoas, né? Então, nessa descida experimental, que é uma descida política, né? Que é uma descida assim socialista, em que o Göring e o Barrat vão tentar levar a panacota sagrada, e elas enfrentam então muita violência. Eles vão mostrando para as pessoas de que a gente não precisa agir robesianamente, né? Sempre. Todos contra todos, é um estado de guerra, e a gente só pensa em si, e a gente despreza assim o outro e os recursos que seriam assim mais ou menos comuns, sem qualquer consideração pela vida alheia. Então é um filme que acontece no momento em que o mundo está enfrentando o coronavírus, o Covid-19, em que a gente consegue assim chocantemente ver ações de estados, pessoas, governantes que ganham lugar nessa alegoria, né? Então o presidente Trump desviando as cargas de navios e de aviões com máscaras, com respiradores, porque eu posso pagar, e se eu puder pagar eu vou comprar todos os equipamentos que eu puder, e eu não vou me importar, não vou negociar, não vou conversar com os outros países, porque vale a lei então do mais forte, vale a lei assim de um certo egoísmo, em que cada um faz valer a sua potência, e isso está assim acrescido de um gozo a mais, de um gozo excessivo. Isso a gente vê, né, na descida, e como as pessoas vão maltratando aquele alimento que está aí disponível. É uma reescritura do Panóptico, né? Falando e dialogando com essa possibilidade ética de agir diferente, né? Quer dizer, o filme é um filme muito simples, é um filme politicamente que parece assim, bastante ingênuo, mas que pela sua própria ingenuidade consegue colocar de uma forma muito simples essa pergunta: você consegue agir diferente? Você consegue levar a sério aquilo na qual você acredita? Você consegue agir consoante a ideia de que o sofrimento do outro tem algum valor moral, né? Tem um valor que te transforma, né? Que você se transforma uma pessoa melhor na medida que você olha para o lado. É o que a gente está vendo no estado de confinamento, né? As pessoas que enlouquecem olhando para o seu próprio poço, né? O poço infinito do seu vazio de guloseimas, e os outros que, por mais angustiados que estejam, estão tratando a sua angústia à base da solidariedade, estão fazendo alguma coisa pelos outros, estão se importando, estão ainda que oferecendo sua presença, sua palavra, o pouco que podem, o pouco que seja, estão entendendo isso como uma experiência coletiva. Porque o que é o problema do fosso, né? A ideia de um coletivo se perdeu. A ideia de que existe algum afeto que pode transformar as pessoas está erradicada. Ela é representada por uma mulher que procura a sua filha, né, perdida pelos andares, e que ao final vou então para o spoiler, ela é encontrada, né, e ela é talvez substituída pela tal panacota, né? Então, colocando em questão, né, o que é uma vida, o
que é uma vida, qual é o valor de uma vida e como ela pode ser pesada e como ela pode ser assim substituída por um objeto, nesse caso um objeto ainda que sagrado. É um filme assim limitado, né? É um filme que traz pra gente assim uma distopia, mas uma distopia muito simples, né, do ponto de vista da sua representação, e que coloca na cúspide, acabou sendo um filme atual, né, para o nosso momento, o que é que cada um de nós pode fazer para criar-se um gesto de diferença, né, um gesto de solidariedade. Gente, esse é o Poço, comentado aqui no Falando Nisso. Por hoje é só. Quiserem receber mais fragmentos fílmicos, distópicos, panópticos e infernais, clique no... Esse que foi um dos primeiros espaços distópicos, que é o Averno. Cliquem no Aqueronta Movebo.